Bom dia! Eu quero hoje falar sobre toda essa questão que estamos vivendo, atravessando no Brasil e fora do Brasil. Mas eu quero falar essa questão na visão bíblica. Estamos numa batalha espiritual, não é uma batalha apenas política. Estamos atravessando um momento difícil, mas a batalha é espiritual. Então nós vamos abrir a Bíblia. Apocalipse capítulo 7, ou capítulo 12, versículo 7 ao 12. Apocalipse capítulo 12, de 7 a 12. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão e a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso, festejai aos céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Vamos orar? Senhor, fala conosco. Traga a revelação da Tua Palavra aos nossos corações. Que nessa manhã o Senhor possa encher, ó Deus, essa nação com o Teu poder. Que o Senhor venha abençoar, ó Deus, a nossa nação de norte a sul, de leste a oeste. Que o Senhor possa repreender todo espírito do mal, todo espírito das trevas. Que a nossa nação seja abençoada e guardada por Ti. Pai, eu entrego em Tuas mãos cada família dessa nação. Peço a Ti que venha abençoar as famílias, venha derramar da Tua graça, do Teu poder. Que o Senhor possa derramar, ó Deus, do Teu Espírito, Senhor, sobre essa nação. Que o Teu nome seja glorificado, Senhor, e que o Senhor venha governar a nossa nação. Nós entregamos a nação em Tuas mãos, Pai, e a Tua palavra diz que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor, e que o Senhor seja o Deus da nossa nação. Que o Senhor possa derramar da Tua graça para que essa nação seja uma nação livre. Que as famílias dessa nação, Senhor, sejam felizes. Abençoe, Pai, a nossa nação, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então volte ao texto. Nós vemos aqui que houve uma batalha, né, uma peleja no céu. E essa peleja se deu por conta de quem? O dragão, que aqui é citado, também é citado que esse dragão é a serpente, né? Foi a serpente. E que ele é Diabo e Satanás. Então veja que ele é o atormentador do mundo. Vamos voltar para o texto? Veja aí, Apocalipse 12, 7. Houve peleja no céu. Miguel, que é o arcanjo, né? O arcanjo Miguel, e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. O dragão não estava sozinho, ele estava com seus anjos, que nós chamamos de demônios, né? Aí, todavia, não prevaleceram. O mal não vai prevalecer, o mal não vence o bem, né? Tinha uma musiquinha da escolinha, né? Como é que é? O bem vence o mal. É assim? Cantava? Da escolinha? A gente era
professor de escolinha, aí eu lembrei aqui agora da musiquinha que a gente cantava para as crianças, ensinando as crianças que o bem vence o mal, isso é, o mal nunca vence. Então, nós ensinávamos as crianças a cantarem: o bem vence o mal, espanto temporal, né? Azul e amarelo, o mundo é muito belo. O bem vence o mal. Guarde isso no seu coração. O bem sempre vence. O mal não prevalece. E aqui nesse texto nós vimos, né, que o Senhor estava trazendo essa visão a João, mostrando para João: o mal não prevalece. Aí, volte para o texto. Versículo 8 diz: todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então veja que esse acusador está em nosso meio, ele está aqui na terra. Então o que ele vai fazer? Ele vai causar caos, ele vai arranjar guerras, pelejas, batalhas espirituais no nosso meio. Mas o que acontece? Para que não fique claro que é uma batalha espiritual, aí faz o quê? Ele vem e camufla isso como uma batalha política, de candidato A contra candidato B, de partido A contra partido B, né, de todas essas situações. Mas o que a gente entende, nós que somos homens e mulheres de Deus, o que nós entendemos é o que a palavra de Deus traz para nós. Estamos numa batalha espiritual e precisamos trabalhar numa batalha espiritual com armas espirituais. Não podemos ter uma mente terrena numa situação dessa. Numa situação dessa precisamos ter uma mente espiritual, mente de Cristo. Então não temos que ficar assustados. Irmãos, o bem vence o mal. Se nós estivermos do lado do bem, nós vamos ser vitoriosos. Isso é, já somos vitoriosos em Cristo Jesus. Então nós temos que nos preocupar com isso. A nossa preocupação é adorar a Deus, é servir a Deus, é obedecer a Deus. E temos alguns relatos. Eu quero ir com você a Daniel, capítulo 10. Daniel 10. Ezequiel, Daniel. Deixa marcado que a gente vai voltar em Apocalipse. Daniel 10. Veja só, do versículo 10 até o 21. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, o arcanjo Miguel, um dos primeiros príncipes, veio
para ajudar-me. E eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora, vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo. Observe isso, nos últimos dias. Porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que uma, como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão me sobrevêm dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem, e me fortaleceu, e disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido, e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declarei o que está expresso na Escritura da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Daniel teve uma visão, uma peleja contra os príncipes da Pérsia. E essa peleja foi uma peleja de 21 dias. O arcanjo Miguel estava presente, mas veja que quando Daniel fala aqui no versículo, deixa eu ver aqui, versículo 12, no versículo 12, no versículo 12, ele diz assim, então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidos as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Então veja o que aconteceu aqui. No meio de uma situação espiritual, havia uma aplicação humana. Daniel precisou, se ele não tivesse aplicado o seu coração nas palavras de Deus, se ele não tivesse se inclinado, como o texto diz aqui, se humilhado perante o Deus dele, que é o nosso Deus, ele não ia receber a presença do Senhor. Então nós que somos espirituais, precisamos entender que o Senhor vai se apresentar diante de nós quando nós formos espirituais de fato, quando nós obedecermos a Deus, quando nós orarmos. E olha, o mundo não só tinha Daniel, o mundo era populoso como é populoso hoje, não tinha a mesma população, mas era populoso. Mas o que Deus fez? Deus olhou e viu um coração inclinado. Deus viu um coração humilhado na presença dele. Deus viu um coração entregue na presença dele. E aí ele disse: foi por isso que eu vim. Então nós precisamos fazer a nossa parte. Quer vencer uma batalha espiritual? Se humilhe na presença do Senhor. Quer vencer uma batalha espiritual? Aplica o seu coração a compreender as coisas de Deus. Daniel fez isso. E Daniel não fez isso aqui porque ele estava numa batalha. Ele fez porque era costume de Daniel. A Bíblia diz que era costume de Daniel orar 3 vezes ao dia ao Senhor. Então, irmãos, nós precisamos ser espirituais de fato. O mundo
avançou, né, em tecnologia, mas a palavra de Deus é a mesma, ela não foi mudada. As coisas mudaram, né? Você comprava uma televisão antigamente, televisão preto e branco, televisão pequena. Hoje você compra uma televisão coloridíssima, né? Você vê imagens quase que reais. Mudou, a tecnologia mudou. Antigamente nós não tínhamos celular, hoje a gente não vive sem isso. Tem que andar com celular porque a tecnologia fez isso com a gente. A gente ia trabalhar, antigamente ia trabalhar, ficava incomunicável. Você saía de casa e voltava, saía de manhã, voltava à noite, incomunicável. Mas depois que apareceu a tecnologia, ela trouxe o celular, né? E eu lembro até que um dia eu estava passando em frente a uma loja de sapato, meu sapato arrancou o salto. E o que eu fiz? Peguei o celular, né, e liguei para minha esposa. Falei, olha, acho que vou ter que comprar um sapato. Meu sapato soltou o salto. Aí ela disse, ué, compra. Se eu não tivesse celular, eu ia entrar na loja e comprar. Só que tudo a gente conversa, né? Em casa a gente conversa tudo. Se vai aumentar alguma coisinha no orçamento, a gente tem que conversar. Aí ela disse, compra o sapato, estava em frente à loja. Mas por quê? Porque a tecnologia chegou. Só que tem uma coisa, os marcos antigos não podem ser mudados, a palavra de Deus diz isso. Então nós precisamos continuar sendo como eram os nossos pais, homens de oração, homens entregues ao Senhor, homens que clamavam porque acreditavam em Deus. Não era porque estava aflito, passando por uma situação difícil. Não, é porque eles acreditavam em Deus. Nós precisamos acreditar no Deus que nós servimos. Então Daniel estava numa situação difícil, mas aí o que acontece com ele? Na situação difícil, Deus se apresenta para Daniel. Na situação difícil, Deus se apresenta para nós. Na situação difícil, Deus vai dizer para nós, não temas, assim como ele disse para Daniel. Agora veja que a batalha era tão forte, tão espiritual, que Daniel sentiu dores. Ele falou, Senhor, olha, eu sinto dores, eu não tenho força alguma. Ele não tinha força, por quê? Porque ele foi atacado espiritualmente. E aí, ele disse, mas aquele que falou comigo me fortaleceu. Aquele que falou com Daniel foi Jesus, o Cristo Todo-Poderoso. Ele fortaleceu a Daniel. Ele também está pronto para fortalecer a cada um de nós, para derramar sua graça sobre as nossas vidas. Então a palavra de Deus para nós é, não temas. Tem muita gente, meu Deus, e agora o que vai ser? Vai ser que quem estiver com Cristo já é vitorioso. Só isso. Ninguém pode roubar a nossa liberdade. A nossa Constituição diz que a nossa Constituição nos garante liberdade. Então, Deus estará com quem? Com quem obedecer a Constituição. As leis terrenas, a Bíblia diz que nós temos que obedecer às leis terrenas. Se nós sairmos de dentro da Constituição, estamos saindo também de dentro da vontade de Deus. Então nós precisamos fazer o quê? Obedecer a palavra. O que a palavra diz? Então Daniel estava numa luta, numa batalha, numa peleja forte, mas o Senhor estava com ele. Então no meio de situações adversas, não temos que temer. Servimos a Deus? Somos de Cristo? Então tá bom, irmãos. O Senhor está do nosso lado. E não importa se o nosso número é menor. Não importa. Não importa. Deus estava com Gideão. Gideão tinha 300 homens. Primeiro, ele tinha 32 mil. E Deus mandou os covardes voltarem. Esse número só foi diminuindo e chegou a 300. Deus não conta com covardes. Então nós não podemos ser covardes. Temos que ir à rua. Temos que ir à rua. Temos que mostrar que nós amamos a nossa nação. Nós somos cidadãos da terra ainda. Precisamos sim.
mas entendendo, a nossa mente está em Cristo. Nós não vamos para uma batalha física, nós estamos numa batalha espiritual e o Senhor é conosco. É isso que precisamos entender. Se nós sairmos para uma batalha física, humana, contra a carne ou sangue, nós estamos contra a vontade de Deus. E eu quero ler aqui 2 Crônicas capítulo 20. Leia a Bíblia para você não ser enganado. 2 Crônicas capítulo 20. Josafá estava numa peleja tão grande que o texto diz aqui no versículo 3 que ele teve medo. O texto diz assim: então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo Judá. Uma situação adversa, algo que nós não entendemos, traz medo. Sempre o medo vai aparecer. E também o medo não vai dizer que nós somos covardes. O medo é bom. É um sentimento que acomete qualquer pessoa. Mas o que acontece aqui agora? Josafá entrega a sua vida, o seu reino a Deus. Nós precisamos entregar a nossa vida, a nossa nação a Deus. E Deus vai resolver o que Ele quer para a nossa nação. Deus vai derramar da sua graça, vai derramar do seu poder, Ele vai trazer vitória. Mas nós precisamos entregar as nossas vidas nas mãos do Senhor. E aí, eu não vou me ater aqui nesse texto, mas eu quero levar você no versículo 14. E depois que Josafá conclama um jejum e oração em todo Judá, Deus entrou naquela situação. No versículo 14 diz assim: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Olha, irmãos, Deus vai comprar a nossa briga se nós estivermos do lado de Deus. Ele vai entrar no meio da situação adversa e Ele vai trazer alegria de volta aos nossos corações se nós estivermos aplicados do lado de Deus. Então veja agora o que Deus faz com Josafá. Era um teste da fé? Acredito que sim. Veja aí: amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-ei no fim do vale defronte do deserto de Jeruel. E imagina você ter 3 reinos subindo contra o seu reino e Deus mandar você descer para se encontrar com esse povo. Era se encontrar com o inimigo. E aí? Será que era um teste de fé? Mas o que acontece? Olha o que Deus fala: neste encontro não tereis de pelejar. Ei, Brasil, olha aí, ó. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saídes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Se nós buscarmos a face de Deus, Deus estará conosco. Aí, versículo 18: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, sinal de humilhação na presença do Senhor.
E todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Brasil, precisamos nos prostrar diante do Senhor. Dispuseram-se os levitas dos filhos de coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Você quer segurança? Creia em Deus. Quer prosperar? Creia nos profetas que têm trazido a palavra do Senhor ao seu coração. Verso 21. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de monte Seir se levantaram contra os moradores de Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão. E eis que eram corpos mortos que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Homens e mulheres de Deus pensam com a mente de Cristo. Homens e mulheres de Deus obedecem a palavra de Deus. Homens e mulheres de Deus creem no Senhor. Verso 25 diz assim: vieram Josafá e seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância, e objetos preciosos tomaram para si mais do que podiam levar. E 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Então nós precisamos entender uma coisa: é batalha espiritual. Nós não estamos lutando contra carne ou sangue. Nós estamos lutando contra forças espirituais do mal, do mundo celeste. E eu quero levar você a Efésios capítulo 6. Nós não podemos nos cansar de ler a palavra. Leia, repita, leia, vai, pega o texto, leia hoje, leia amanhã, repita, para você gravar, para você guardar a palavra no seu coração, porque quando nós guardamos a palavra no coração, ela sai fácil pelos nossos lábios, e ela traz paz e alegria às nossas vidas. Efésios capítulo 6, versículo 10. Quanto mais sede fortalecidos, aonde? No Senhor e na força do seu poder. Tem gente aí que está fortalecido, sei lá em quê, né? Se fortaleça no Senhor. Ele diz: revestivos de toda a armadura de Deus. Olha, quando a palavra diz revestir de toda a armadura, é por quê? Porque nós não podemos ter nada que seja vulnerável no nosso corpo. Aí, vamos voltar aqui. Agora, armadura, fala de quê? Armadura fala de guerra, fala de peleja, de combate. Nós não vamos usar uma armadura para ir à praia. Onde você está indo com essa armadura? Eu vou ali dar um mergulho. Que isso? Armadura não é para isso. A armadura tem o seu devido momento de uso. Versículo 11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Não é cilada de homens, é cilada do diabo. Nós estamos numa guerra espiritual, então nós precisamos estar revestidos
vestido com a armadura de Deus, não com a armadura humana. Quando Davi foi lutar contra Golias, aí ele se apresentou diante de Saul e ficou aquela guerra toda, os irmãos dele mandando ele embora, vai embora para casa, cuidar das ovelhinhas do papai e tal. E o rei olhou para ele: rapaz, você é eu mesmo que vou, sou eu que vou. Só Davi teve coragem de ir, porque o coração de Davi estava em Deus. Aí Saul falou: então tá, peraí. Foi lá e trouxe a armadura real, a armadura do rei. Quem não queria, né? A armadura do rei, que legal. Eu usei a armadura do rei. Aí tentaram botar aquele negócio em Davi. Davi era apenas um adolescente, ele tentou andar com aquele negócio não saiu do lugar, né? Armadura pesada. E ele falou assim: ó, tira isso de cima de mim. Sabe por que ele falou aquilo? Desdenhando. Eu não preciso de armas de homens. Davi estava dizendo: eu preciso das armas de Deus. E quando tirou aquela armadura de cima dele, ele ficou livre. E aí ele foi escolher as pedras lisas no riacho. O riacho aponta para Cristo, né? E aquelas pedras lisas, 5 pedras, fala da graça de Deus, né? E aí Davi vai lá e põe aquelas pedras lisas, e ele vai lutar contra Golias. Mas ele, quando ele botou aquelas armaduras humanas em cima, aquilo foi pesado. As armas humanas são pesadas. E aí, a gente volta para o texto, e o texto vai trazer algo novo, algo aos nossos corações. Veja aí. Versículo 12 diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestados, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Eu sou crente agora porque eu estou numa guerra espiritual. Aí venceu a guerra, Deus me ajudou a vencer a guerra, e agora eu vou ser mundano. Errado. Crente é crente, do início até o fim. Está escrito lá no Apocalipse: ao vencedor. Então, nós precisamos continuar firmes, inabaláveis. Aí o versículo 14 diz assim para você e para mim: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Não use a mentira, fake news, sai disso, foge disso, ande com a verdade. Vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa estar na minha mente, no meu coração, nos meus lábios, e também na sua mente, no seu coração e nos seus lábios. Nós precisamos ter a palavra de Deus como um árbitro da nossa vida. Então não se engane, não se engane, não entre numa luta corporal, porque isso não é de Deus. Nós precisamos tomar posição. Vai para a rua? Sim, tome posição. Louve ao Senhor, exalte o nome do Senhor. E o que vai acontecer? Deus vai agir. Davi fez uma oração para Deus. Ele disse: baixa os teus céus e desce. Que seja essa a nossa oração: baixa os teus céus e desce, Senhor. Porque quando Deus desce, algo novo acontece. Quero voltar aqui no versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim,
para que me seja dado o abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. E Paulo diz, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como cumpre-me fazê-lo. Então veja que nós estamos atravessando um momento justamente igualzinho a tudo isso que vimos. E aí, o que temos que fazer? Temos que fazer o que os homens de Deus fizeram. Se nós somos homens e mulheres de Deus, precisamos fazer o que eles fizeram. Acreditar no agir de Deus. Tem gente que não acredita mais, né? Deus parece que, para eles, Deus mudou. Deus não mudou, é o mesmo. E Deus falou lá em Malaquias 3:6, ele disse assim: eu, o Senhor, não mudo. E que a graça do Pai seja sobre nós. Que Ele possa derramar da sua graça nessa nação e também nas outras nações. Nós cuidamos muito da nossa, né? Nós estamos assim naquele negócio de farinha pouca, meu pirou primeiro. Nós temos que olhar para as outras nações e pedir a Deus que tenha misericórdia, que derrame da graça dele nas outras nações também. Amém? Então vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por sua graça. Pai, seja conosco, Senhor. Derrame graça, Pai, sobre nós. Derrame do Teu poder sobre nossas vidas, Senhor. Venha nos ajudar, Senhor. Nesses momentos difíceis, que o Senhor possa estar conosco. Nesses momentos difíceis, que o Senhor possa olhar para a nossa nação. Tenha misericórdia do nosso povo. Tenha misericórdia da nossa nação, Senhor. Derrame da Tua graça e poder, Pai, para que essa nação seja abençoada. Senhor, e que a liberdade que está na nossa Constituição seja aplicada nessa nação, Senhor. Que o nosso povo seja um povo livre. E que o Senhor possa nos ajudar e nos fortalecer, Pai. Que o Senhor possa guardar as nossas famílias, os nossos lares. Guarda os nossos parentes, nossos amigos, nossos irmãos em Cristo. Guarda, Senhor, guarda os nossos vizinhos. Que o Senhor possa agir poderosamente. Entrega as outras nações também em Tuas mãos. Tenha misericórdia, derrame graça e poder. Pedimos a Tua bênção, Senhor. Que sejamos abençoados por Ti, Pai. E guardados por Tua mão, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Como é que é aquela música? Por Tua causa, ó Senhor. Como é? Pode. Não lembro. Acho que ia lembrar aquela música. Amém? Vamos orar? Senhor, pedimos a Ti que seja conosco. Que nos abençoe, que nos guarde, nos livre do mal. Que o Senhor possa nos conduzir pelo Teu caminho. Que a Tua mão seja sobre nós. Oramos, Pai, agradecidos pela Tua palavra ministrada. Pedimos a Ti, fale sempre conosco. Precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. E agora pedimos a Ti que venha nos despedir em paz. A Tua graça seja conosco. Que possamos voltar aos nossos lares, abençoados e guardados e protegidos, Pai, por Tua mão, em nome de Jesus. Igreja de Cristo, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo sigam com todos desde agora para sempre. Que os amados digam amém. Amém? Deus abençoe sua vida, sua família, em nome de Jesus.